Meus caros amigos, minhas caras amigas, chegamos no nosso derradeiro tempo, terceiro tempo destes 3 tempos na nossa aula sobre teoria da sanção penal. Estamos nos preparando para a OAB, primeira fase dentro do penal. Nós vimos, ponto 1, que há uma sanção penal. Este é o termo genérico. Sanção penal é o termo genérico para as penas e as medidas de segurança, que são os termos específicos. Nós vimos que há 2 espécies de medidas de segurança, a internação e o tratamento ambulatorial. E eu te mostrei em especial esta súmula de 2015, a súmula 527 do STJ, que diz que o prazo máximo de aplicação de uma medida de segurança é o da pena máxima abstratamente prevista em lei, tá? Aí depois, ponto 2, observa, eu te mostrei as espécies de penas, e eu te mostrei o 32, e o 32 do Código Penal, acabei de colocar na tela, o 32 do Código Penal nos diz, são 3 as espécies. Nós temos as PPLs, as penas privativas de liberdade, nós temos as PRDs, as penas restritivas de direitos, e nós temos a multa. Pode aproximar ali. E vejam, o nosso ponto 3 foi o inciso 1 ali. Então observa no nosso sumário. O ponto 1, sanção penal. O ponto 2, espécies de penas. O ponto 3, as privativas de liberdade. Então o que nós faremos agora? O nosso ponto 4, meus amigos, vai para as PRDs. E depois o ponto 5 para a multa. Então vamos lá? Coloque aí ponto 4 das PRDs. Vamos começar o estudo das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Eu começo então no nosso sumário geral seria o nosso ponto 4 aqui. Muito bem. Eu começo então a elencar pontos para montarmos agora um sumário específico para as PRDs. As chamadas penas alternativas. Por que, meus amigos, que as penas restritivas de direitos são chamadas de penas alternativas? Por uma simples razão. Porque elas são consideradas uma alternativa à prisão. É por isso. As penas restritivas de direitos, as PRDs, são chamadas de penas alternativas por serem uma alternativa à prisão. E eu começo trabalhando contigo as características. Características das PRDs. São 2. Eu quero que você coloque a substitutividade e a autonomia. Substitutividade e autonomia. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que as PRDs substituem as PPLs. As penas restritivas de direitos substituem as penas privativas de liberdade. É por isso que, se você procurar na parte especial do Código Penal, você não vai encontrar nenhum crime que é punido com penas alternativas. Elas não vêm já ali no próprio preceito secundário do crime. Não. O que vem lá na parte especial do Código Penal são as PPLs. Reclusão de tantos anos, detenção de tanto a tanto. Não vem as PRDs. É por isso que o juiz, ele acaba aplicando sempre a PPL. E, se presentes os requisitos legais, substitui a PPL pela PRD. Ela tem esta natureza. Ela é uma pena substitutiva. A pena alternativa, ou a PRD, ela sempre substitui uma outra que é a principal, que é a PPL, que é a pena privativa de liberdade. É claro que isto é a regra, e como toda regra nós temos exceção.
A principal exceção que eu quero te trazer aqui diz respeito ao crime de posse de drogas para consumo pessoal. Porque lá, no artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, nós já temos, de forma absolutamente independente, a aplicação de uma pena alternativa sem qualquer vinculação com as PPLs, com penas privativas de liberdade. Põe na tela, por favor. Eu estou abrindo, meus amigos, a Lei 11.343/2006, a Lei de Drogas. E eu vou, observem ali, para o 28. O 28 é o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Advertência sobre os efeitos das drogas. Prestação de serviços à comunidade. Medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Os senhores podem ver que aqui no 28 nós não temos penas privativas de liberdade. Eu não tenho reclusão de tanto a tanto. Eu não tenho detenção de tanto a tanto. Eu não tenho prisão simples de tanto a tanto. Eu já tenho direto, de forma independente, as penas alternativas. Advertência, PSC e medida educativa. Então acaba sendo uma exceção a esta primeira característica, a substitutividade. Porque para a primeira característica, a pena restritiva de direitos, ela não é cominada na lei de forma independente. O que é cominado, o que é prevista, é a pena privativa de liberdade e depois o juiz substitui. Segunda característica, autonomia. Autonomia, ou seja, as PRDs não podem ser cumuladas com as PPLs. Coloque aí, as PRDs não podem ser cumuladas com as PPLs. As penas restritivas de direitos não podem ser cumuladas com as penas privativas de liberdade. No seguinte sentido, ou o juiz aplica uma PPL, pena de prisão, ou ele aplica uma PRD, uma pena alternativa, ou uma ou outra. Ele não pode aplicar as duas. Nós temos uma completa autonomia das PRDs, no sentido de que elas não podem ser cumuladas com as PPLs. De novo, meus amigos, como toda regra, há exceção. Eu mostro para os senhores, lá no Código de Trânsito, alguns crimes de trânsito, que acabam tendo a pena privativa de liberdade cumulada com a pena restritiva de direitos, fugindo à característica autonomia. Olhem só, põe na tela. Eu abri agora, meus caros, o CTB. Aqui está o Código de Trânsito Brasileiro com a sua Lei 9.503 de 97. Aí eu vou lá para o homicídio, que é o artigo 302, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Olhem a pena aqui. Detenção de 2 a 4 anos. Vejam, detenção é uma PPL. Eu te disse lá atrás, foi o nosso ponto 3, que existem 3 espécies de PPLs. A reclusão, a detenção e a prisão simples. As 2 primeiras para crimes e a terceira para contravenção penal. Muito bem, volte ali. Portanto, se eu tenho detenção de 2 a 4, eu tenho pena privativa de liberdade. Só que olhem agora, eu tenho um E aqui. E, vejam que está cumulando então esta pena de prisão, que é a detenção, com uma pena alternativa de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Vejam então, é uma exceção, porque aqui eu estou aplicando as duas, a PPL e também a PRD. Meus caros, em outras palavras, nós temos 2 características. Claro que elas têm exceção.
Mas agora esqueçam a exceção. As características são: as penas restritivas de direitos são substitutivas. Elas substituem outras penas, que são as privativas de liberdade. E elas também são autônomas, no seguinte sentido: elas não podem ser aplicadas de forma acumulada com as privativas de liberdade. Ou se aplica uma, ou se aplica outra espécie. Depois, nós temos que trabalhar aqui 2, o prazo para aplicação das penas alternativas. Olhem aqui. O prazo para a aplicação, para a imposição, por exemplo, de uma limitação de final de semana. Por exemplo, de uma interdição temporária de direitos. Por exemplo, o prazo para a fixação ou para a imposição de uma PSC, de uma prestação de serviços comunitários. Bom, nós vamos começar com a regra. A regra que está no artigo 55 do Código Penal nos fala: para a limitação de final de semana, a interdição temporária de direitos e a prestação de serviços comunitários, é o mesmo prazo da pena privativa de liberdade. É o mesmo prazo. Vamos começar com a regra. Nós temos depois uma exceção que está, eu já vou colocar aqui, no 46, parágrafo 4º. Vamos começar com a regra do 55? Vem aqui comigo. Ó, voltei para o Código Penal, eu vou lá para o 55, que diz assim: as penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do 46. Eu já vejo a exceção contigo. Então, o que eu quero que você coloque aí? Que as penas restritivas de direitos de PSC, prestação de serviços à comunidade, de ITD, que é interdição temporária de direitos. Olhem só, PSC, ITD e limitação de final de semana, LFS, tem o mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Por que só essas? Porque há outras que nós veremos que tem a ver com pagamento em dinheiro, prestação pecuniárias, com a questão de doação de bens, de perda de bens e direitos, onde não há prazo para cumprimento conforme uma pena de prisão, 2 anos. Não, o juiz vai fixar, 15 dias, 30 dias para pagar e deu para bola, ou parcelar, enfim. É diferente então. Agora estas aqui que acabam restringindo de uma ou de outra forma a liberdade, têm os mesmos prazos das privativas de liberdade. Vejam, as restritivas da liberdade têm o mesmo prazo das privativas da liberdade. Então, se nós estivermos diante de uma PSC, prestação de serviços à comunidade, de uma ITD, uma interdição temporária de direitos, e de uma LFS, uma limitação de final de semana, o prazo é o mesmo prazo da pena privativa de liberdade que foi aplicada. Pode colocar na lei. Olhem só. Terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, diz ali. Só que agora vem a exceção. Ressalvado o disposto no parágrafo 4º do 46. Por quê? Porque o 46, que traz a PSC, olha só, 46 PSC, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, nos diz assim, parágrafo 4º. Se a pena substituída ela for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em tempo menor, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então vejam, esta PSC superior a 1 ano, ela pode ser cumprida em tempo menor, nunca inferior à metade da PPL fixada. Meus caros, se tem
uma PPL de 3 anos, então vem aqui comigo. Se tem uma condenação a uma pena privativa de liberdade de 3 anos, portanto, vejam, é superior a 1 ano, olha aqui comigo. Se a pena substituída, a PPL, for superior a 1 ano, no meu exemplo, 3 anos, presentes os requisitos legais e o juiz determinando a substituição por uma pena restritiva de direitos, e entre elas, se ele escolher a pena de prestação de serviços à comunidade, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho, a PSC, prestação de serviços à comunidade, é uma espécie de PRD. Esta PSC pode ser cumprida em tempo menor do que os 3 anos, sempre respeitando a metade da PPL que foi fixada. Sempre respeitando a metade. Pode ser cumprida em tempo menor? Pode. Sempre respeitando a metade da PPL fixada. Então, esta PSC pode ser cumprida em 1 ano e 6 meses. No meu exemplo, é o exemplo. Em regra, como eu vou te mostrar, uma PSC, uma prestação de serviços à comunidade, ela é cumprida à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação. Esta é a regra, 1 hora de trabalho por dia de condenação. Muito bem. Se eu aumentar para 2 horas de trabalho por dia de condenação, eu cumpro pela metade. Só que eu sempre tenho que respeitar a metade. Se eu fui condenado a uma pena de 4 anos, eu posso cumprir a pena alternativa em menor prazo, respeitando a metade, se for PSC, se for prestação de serviços à comunidade. Joia? Olhe pela última vez então o parágrafo 4º do 46, que diz: se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em tempo menor, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Legal, né? É uma bela questão de prova. Ok? Então este foi o nosso ponto 2, que diz respeito ao prazo. Vamos ao ponto 3, requisitos? Pode voltar aqui. Olhem só. Ponto 3, meus amigos, requisitos. Os requisitos, então, para que o juiz substitua uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Estes requisitos podem ter natureza objetiva, e aqui eles estão relacionados à natureza do delito e também a quantidade de PPL aplicada, pena privativa de liberdade, ou esses requisitos, eu botei objetiva, eu vou botar objetivos, já que eu botei no plural masculino ali, requisitos objetivos em cima e requisitos subjetivos embaixo. Esses aqui têm a ver com a pessoa do condenado. Olhem aqui. Subjetivos. Pessoa do condenado. Nós vamos agora para o artigo 44. Antes disso, eu peço que você aproxime aqui para o pessoal anotar bem direitinho esse gráfico sobre os requisitos. Então vejam, há requisitos objetivos e subjetivos. Os objetivos estão relacionados à natureza do delito e à quantidade de PPL, pena privativa de liberdade, aplicada. Ao passo que os requisitos desculpem, senhores, que os requisitos subjetivos estão relacionados à pessoa do condenado. Nós vamos agora para o artigo 44 do Código Penal,
e depois eu vou explicando aos senhores requisito por requisito. Então, deixem eu chegar, em primeiro lugar, no artigo que nos traz os requisitos. Depois eu vou indo um por um ali, objetivo, subjetivo, para ficar bem assentado essa questão. Põe na tela, por favor. Cheguei no 44, que diz assim: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando? Olhem as duas características aqui, né? Elas são autônomas e substituem. Vejam, autonomia e substitutividade. Quando? 1. Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Bom, olha o que você anotou agora aí, porque, mais uma vez, vem aqui comigo. Há requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Os objetivos têm a ver com a natureza do delito. Vou te mostrar de novo. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Há outro requisito objetivo, a quantidade de PPL aplicada, condenações até 4 anos, se o crime for doloso ou se for culposo, não interessa essa quantidade. E há também o requisito subjetivo, que está tanto na questão da reincidência, ele não pode ser reincidente em crime doloso, mas há uma exceção logo embaixo, porque pode ser que o juiz entenda socialmente recomendável a substituição. E também nós temos 6 das 8 circunstâncias judiciais, lá do 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. 6 dessas 8 têm que ser positivas. Vamos para a lei. Esse esquemão que eu coloquei aqui está no 44. Olha só de novo. Vem comigo. Então, 1. Diz assim: aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime ele for culposo. Então vejam, essa questão, pessoal, de não ser superior a 4 anos a condenação é só para crimes dolosos. Essa questão de não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa é só para crimes dolosos também. Porque se o crime é culposo, pode ter violência à pessoa. Se o crime é culposo, pode ter condenação superior a 4. Mas como assim violência à pessoa, professor? Claro! Pense comigo nos crimes de trânsito. Pense comigo num homicídio culposo no trânsito. Pense comigo numa lesão culposa no trânsito. Eu te coloco aqui a minha experiência de promotor criminal há mais de uma década. A violência, as fotos de homicídios no trânsito, muitas vezes são piores, são horrorosas. São mais chocantes que as fotos de homicídios dolosos. O sujeito está preso nas ferragens ali, existe violência, só que essa violência é culposa. E o que impede, ponha lá, é a violência dolosa. Então toda essa primeira parte diz com crimes dolosos. A PPL não pode ser superior a 4 nos crimes dolosos. O crime não pode ser com violência ou grave ameaça à pessoa nos crimes dolosos. Ou nos crimes culposos, qualquer que seja a pena, ainda que tenha violência, não tem problema. Aí depois olhem aqui. O réu não pode ser reincidente em crime doloso. Só que nós temos uma exceção no parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. Vocês estão vendo que são 2 requisitos então? Vamos lá, regra geral. Se o réu é reincidente em crime doloso, ele não vai levar a substituição. Por quê? Porque não haverá requisito subjetivo.
No entanto, há uma exceção que está no parágrafo 3º do mesmo 44. 1. Se o juiz entender socialmente recomendável esta substituição. E 2. Se não houver reincidência específica. Reincidência específica é justamente isto aqui. A reincidência não se operou em virtude da prática do mesmo crime. Isto é reincidência específica. Se não houver reincidência específica e o juiz entender socialmente recomendável a substituição, aí, meus amigos, mesmo que haja reincidência em crime doloso, pode haver a substituição, tá? E depois nós temos, como eu te disse, 6 das 8 circunstâncias judiciais. Põe na tela. Olhem aqui o inciso 3º do 44. A culpabilidade, 1. Os antecedentes, 2. A conduta social, 3. E a personalidade do condenado, 4. Bem como os motivos, 5. E as circunstâncias, 6. Indicarem que essa substituição é suficiente. Aqui não está ou não estão as consequências do crime nem o comportamento da vítima. São 6 daquelas 8. Olhem só que legal. É o famoso juízo de suficiência, tá? Bom, se o juiz substituir, cuidado, porque nós temos, vem aqui comigo, critérios de substituição. Olhem aqui. Há critérios de substituição. Ponto 4. Critérios de substituição. Estes critérios, meus amigos, estão no parágrafo 2º do 44. Olha só, volta comigo ali na tela. Diz assim, eu leio e te explico. Diz assim, parágrafo 2º do 44. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Ponto e vírgula. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 penas restritivas de direitos. Meus amigos, é assim. Vem aqui comigo. Condenações. Até 1 ano de PPL. Até 1 ano de pena privativa de liberdade. Ou condenações superiores a 1 ano de pena privativa de liberdade. Bom, se nós temos condenações até 1 ano, o juiz ele vai aplicar uma PRD ou multa. Se essas condenações são superiores a 1 ano, ele vai aplicar uma PRD mais multa ou 2 PRDs. Aproxime aqui, por favor. É o que está no parágrafo 2º. Olhem com calma. Nas condenações que são iguais ou inferiores a 1 ano, por isso que eu coloquei até 1 ano de PPL, o juiz aplica ou uma pena restritiva de direitos ou aplica pena de multa. Uma ou outra. Se nós temos condenações que são superiores a 1 ano de pena privativa de liberdade, o juiz aplica uma PRD mais multa ou 2 PRDs. Tá? Isso é o que está, meus amigos, no parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. São os critérios de substituição. Tá? Depois nós temos a possibilidade de conversão. Porque, veja, substituição tem a ver com ir para algo que é melhor. Porque eu estou cumprindo uma PPL, uma pena privativa de liberdade, uma pena de prisão,
e esta pena será substituída por uma alternativa. É melhor para mim. Substituição é bom para mim. Agora, o que não é a conversão. A conversão é ruim, porque pode ser que eu seja relapso no cumprimento dos serviços comunitários ou que eu não compareça, eu sou intimado e simplesmente descaso total da minha parte, o juiz vai dizer, olha, então retome-se a pena de prisão original. E isto se chama, meus amigos, conversão. Conversão. Esta conversão, que está no artigo 44, ela pode ser obrigatória. Artigo 44, parágrafo 4º, ou ela pode ser facultativa. Artigo 44, parágrafo 5º, ambos do Código Penal. Então veja, nós temos duas espécies de conversão, que agora é sair de uma situação boa e voltar para uma situação ruim. Eu saio das penas alternativas e volto para a pena de prisão. Eu sou recolhido, saio mandado de prisão. Esta conversão pode ser obrigatória ou facultativa. Parágrafos 4º e 5º do 44. Vem comigo? Te mostro. Vamos para o parágrafo 4º, começando com a conversão obrigatória. Diz assim: converte-se, olha a conversão. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade, quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Então nós vamos fazer esse desconto respeitado este saldo mínimo. É como se fosse assim, meus amigos. Bom, o nosso agente, ele recebe 2 anos de pena privativa de liberdade. Esta é a condenação dele. Só que presentes os requisitos, estes 2 anos de pena privativa de liberdade são substituídos por 24 meses de PSC, prestação de serviços comunitários. Esse nosso amigão cumpre 23 meses e 15 dias. E aí, some. Faltam 15 dias, só que ele some. É claro que tudo isso que ele cumpriu de PSC vai ser descontado na PPL. Óbvio, isso é a detração. Só que faltam 15 dias. Só que mesmo que só faltem 15 dias, ele vai ter que cumprir 30. Ou seja, os 15 da condenação faltantes, mais 15 que ele dá de graça para o Estado, porque são determinados por lei. Respeitado o saldo mínimo de 30. 30 de detenção ou reclusão. 30 de PPL. Então, mesmo que no meu exemplo faltem só 15, ele cumpre 30. Os 15 que faltam, mais a quantidade para chegar aos 30 que a lei impõe. Tá? Olha a frase toda de novo. Parágrafo 4º. Diz assim: a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Esta do parágrafo 4º, então, é a conversão obrigatória. A facultativa está aqui no parágrafo 5º, meus amigos. A facultativa diz: sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la. Você está vendo como é uma conversão facultativa? Podendo deixar de aplicá-la, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Tá? Esta é a conversão facultativa. Volte aqui comigo. E depois eu quero apenas te mostrar quais são
as PRDs, as penas restritivas de direitos em espécie. PRDs em espécie. PRDs em espécie. As penas restritivas de direitos em espécie. E para tanto nós vamos para o 43 do Código Penal. Olhem aqui. O 43, que foi modificado em 98, diz assim: as penas restritivas de direitos são: 1. Prestação pecuniária. 2. Perda de bens e valores. 3. Aqui deveria estar assim, revogado. Eles acabam por um erro. Isto é o site do Planalto. O erro está no site. Repetindo a limitação no 3 e no 6. Então aqui deveria estar, olha o teu código, revogado. 4. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. 5. Interdição temporária de direitos. E 6. Limitação de fim de semana. Olhem aqui. Parágrafo 1º do 45. A prestação pecuniária. Então, o que é isso, prestação pecuniária? Consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. Parágrafo 3º. Perda de bens e valores. O que é isso? A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e o seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. O 46 nos traz a PSC. É importante que tu lembres que a PSC, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Olha só que baita questão de prova. Condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Ela consiste, olhem o parágrafo 1º, na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Olhem o parágrafo 2º. Ela vai se dar em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. E olhem o parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. E aí eu chego, cuidem, na interdição temporária de direitos, que, conforme 47, são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Proibição de frequentar determinados lugares. E cuidem esta nova que foi incluída no finzinho de 2011. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Esta lei, pessoal, a Lei 12.550, Lei 12.550 de 2011, é a mesma lei que cria o crime de cola eletrônica. Então, a 12.550, a uma só vez, cria a cola eletrônica, eu vou te mostrar, é o 311A, e cria esta nova interdição temporária de direitos. Durante a execução da pena eu não posso fazer concurso público. Então é uma lex gravior que não pode retroagir. Põe na tela. Olhem aqui o 311A. Olha lá. Olhem aqui. Incluído pela Lei 12.550, todo um capítulo 5º. Fraudes em certames de interesse público. Isto aqui é a cola eletrônica, meus amigos, o 311A, que diz assim: utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame,
conteúdo sigiloso de 1. Concurso público, olhem aqui. Avaliação ou exame públicos. Processo seletivo para ingresso no ensino superior. Ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Olha aqui. Aqui você enquadra, inclusive, a prova da ordem. A cola eletrônica. Então vejam que a 12.550 inclui este crime novo, a cola eletrônica, e também, voltei para o 47, inclui a pena nova do 47, inciso 5º. Uma nova pena de interdição temporária de direitos. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. E finalmente, meus amigos, nós temos a limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana, diz o 48, consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Durante a permanência, diz o parágrafo, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Legal, né? Bom, para eu encerrar as PRDs, eu quero te trazer 2 comentários que são de suma importância a respeito de legislação especial. Olha aqui. Legislação especial. Eu vou te trazer 2 comentários que são de suma importância. O primeiro diz respeito à Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. A pergunta é: o tráfico de drogas possibilita esta substituição? Um traficante condenado, ele tem necessariamente que cumprir a pena de prisão, a PPL? Ou esta condenação a uma PPL pode ser substituída por uma PRD? O traficante pode ser beneficiado, por exemplo, com penas restritivas de direitos? Pode. Olhem só o 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Coloquei na tela a Lei 11.343, os senhores lembram? Eu estava no 28. Aí eu vou descer para o 33, que traz o tráfico. Tá aqui ele, ó. O 33 traz o tráfico. Isto é o tráfico, 33 da Lei 11.343. Aí eu te mostro o parágrafo 4º, que diz assim: nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Olha o que está riscadinho aqui: vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Meus caros, isto aqui está arriscado de propósito. Vejam, o site do Planalto. Está arriscado porque o STF, ele disse que é inconstitucional esta vedação. É inconstitucional. E o Senado Federal se manifestou. Olha a mãozinha aqui onde eu estou, ó. Vide resolução número 5/2012. Apertei. Pum. Abriu ato do Senado Federal. Resolução número 5/2012. Suspende, nos termos do artigo 52, inciso 10 da Constituição, a execução de parte do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Olha o artigo 1º desta resolução. É suspensa a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos, do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF nos autos do habeas número tal. Então vejam, se é inconstitucional e foi suspensa pelo Senado esta vedação, é porque hoje pode haver esta substituição. É porque hoje, meus amigos, o traficante pode, desde que cumpridos os requisitos, e assim entenda o juiz, cumprir penas alternativas. O que acaba, muitas vezes, gerando situações esdrúxulas e absurdas. Eu trabalhei com um caso
como promotor criminal e depois como fiscal da execução penal, em que o traficante foi flagrado vendendo droga próximo a uma escola. E durante a execução da pena, ele vem a cumprir serviços comunitários naquela escola. Durma-se com barulho desses. Isto é um absurdo. Isto é brincar de fazer justiça. Mas o que me interessa é a tua carteirinha na mão. Então, se cair na nossa prova OAB, o traficante, ele pode, uma vez condenado, ter a pena de prisão, a PPL, substituída por penas alternativas às PRDs? Pode. Porque a vedação do 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas foi declarada inconstitucional pelo STF. A segunda observação que eu te trago aqui tem a ver com a Lei Maria da Penha. Que é a Lei 11.340 de 2006. Então não confunda, a de drogas é a 11.343 e a Maria da Penha é a 11.340. Eu quero te mostrar o 17, que veda algumas penas alternativas no âmbito da Maria da Penha. Vamos abrir a Maria da Penha aqui? Olhem só. Eu estou abrindo uma janelinha nova, estou colocando Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Aqui está ela. Vejam a 11.340 de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu vou para o 17, meus amigos, que nos diz assim: é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Olha só, que baita questão de prova. Então é proibida, é vedada, no caso de Maria da Penha, penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique pagamento isolado de multa. Isto tudo é proibido no âmbito da Maria da Penha. E com isso, meus amigos, eu encerro o ponto 4, este ponto que disse respeito às penas restritivas de direitos. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, eu ainda quero enfrentar contigo um ponto 5, no qual eu vou ver dois itens contigo. Neste ponto 5, que tem a ver com a pena de multa. Pena de multa. Então lembra do nosso sumário geral. 1. Sanção penal. 2. Espécies de pena. PPLs, PRDs e multa. Aí a gente seguiu a ordem. 3. PPLs, das penas privativas de liberdade. 4. Acabamos de ver as PRDs, restritivas de direitos. 5. Multa. Aqui, eu quero que tu lembres que há um critério bifásico de aplicação. Um critério bifásico. É diferente, meus caros, lá das penas privativas de liberdade, que nós ficamos todo o segundo módulo da aula de hoje falando sobre a sua aplicação. Vimos ali com detalhes que lá na pena privativa de liberdade, o critério é trifásico, porque há 3 fases. Isto na multa não ocorre. Na multa há só 2 fases. A primeira fase é aquela em que se identifica a quantidade de dias multa. E a segunda é aquela em que se busca estabelecer o valor de cada dia multa. Aproxime aqui, por favor. Então vejam, há tão somente 2 fases.
Na primeira fase, nós vamos ver a quantidade de dias multa, entre 10 e 360. E na segunda fase, o valor de cada dia multa, 1/30 a 5 vezes, de acordo com a situação econômica do réu. Eu quero te mostrar o que diz o artigo 49 do Código Penal a respeito disto, tá? Então vem aqui comigo, vamos para a tela e eu te mostro este famoso critério bifásico da multa. Ponha na tela o 49CP, olha lá, da pena de multa. Diz assim, 49. A pena de multa, ela consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Parágrafo 2º. O valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. E olhem agora o que diz o artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. Cuidem. E pode haver parcelamento? Pode. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Tudo bem, mas imaginem que ele seja intimado para em 10 dias pagar a multa e ele silencie. Como é que nós vamos trabalhar, vem aqui comigo, a execução da pena de multa neste caso? Então, ponto 2, legitimidade para execução da multa não paga. Legitimidade para execução da multa não paga. Os senhores sabem que no meu início da carreira como membro do MP, e vejam, isso aí já vão lá 16, 17 anos, eu muita multa executei como promotor. O sujeito era intimado, não pagava e nós, membros do MP, executávamos, porque lá atrás nós tínhamos legitimidade. Isto não acontece mais. Nós não temos mais legitimidade, segundo o STJ, para executar a multa. A legitimidade, coloquem aí, é da Procuradoria da Fazenda e não do Ministério Público. A legitimidade para executar a multa que não foi paga é da Procuradoria da Fazenda e não do Ministério Público. Isto hoje, meus amigos, é matéria sumulada no STJ. Vamos lá, eu vou te mostrar a súmula e com ela eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Olha aqui, que baita questão de prova também. Eu voltei para a jurisprudência do STJ e abri a súmula 521. Olha lá. A súmula 521 do STJ, 521, que diz assim: a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Não é mais do Ministério Público, pessoal. É da Fazenda, é da Procuradoria da Fazenda Pública. Isto é uma bela questão de prova, porque eles vão te perguntar se é do MP e você tem que dizer que não. Conforme a súmula 521 do STJ, é da Procuradoria da Fazenda Pública. E com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Me parece que nós fizemos uma leitura bastante boa, detalhada e profunda a respeito das penas. Espero que esteja ao agrado dos senhores. Desde logo me coloco sempre à disposição para eventuais dúvidas. Estamos juntos, ok? O meu objetivo é essa carteirinha na mão
de cada um dos senhores e das senhoras. Contem comigo. Aquele abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.